A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós neste momento tão especial. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, tá bom? Que você possa ser uma guerreira de Deus, um guerreiro de Deus, tá bom? Neste momento, quero aqui, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Ler uma palavra que aqui está escrita para nossas vidas, neste momento tão especial, que é o momento da palavra de Deus. Que Deus te conceda entendimento da palavra dele, como a mim e como a todos nós, tá? Deus abençoe tua vida aí, onde quer que você se encontre neste momento. Deus abençoe, tá bom? Lê aqui em Cantares, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Cantares, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Louvado seja Deus. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As brasas do amor são brasas de fogo, labaredas de Deus, ou labaredas do Senhor. Ainda, louvado seja Deus, no versículo 7 de Cantares 8, né? As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. O amor é algo muito importante para todos nós. De tal forma que a Bíblia diz que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus porque Deus é amor. Ou seja, quem não ama não conhece a Deus. Portanto, meu amado, minha amada, meu querido irmão, nós precisamos não somente aprender a amar, mas sim a amar de verdade. Como é bom realmente quando nós amamos, como o Senhor tem ordenado através da sua palavra. Isto vos mando, que amei uns aos outros, como eu tenho amado a vós, né? Louvado seja Deus. Certamente não é de outra forma, ou de um outro jeito, ou de uma outra maneira que se ama, a não ser do jeito que o Senhor ensina, do jeito que o Senhor fala, do jeito que o Senhor manda que nós ame. É desta maneira, é deste jeito, é deste modo que nós precisamos amar. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quem não ama, então não sabe quem é Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus. Só que para isso nós temos que aprender a amar e a amar. E ainda quando chegamos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra bem conhecida de muitos, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, tamanho é o amor de Deus, de tal forma que aqui estamos diante da palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós precisamos ter a vida eterna, né?
Mas observe a palavra que está escrito, dito para mim e para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que crê no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E ainda, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso é Jesus Cristo, entregando a vida dele pelos seus amigos. Vamos um pouquinho mais adiante na palavra para buscar um pouco mais de conhecer esta palavra. Louvado seja Deus. E ainda aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 e versículo 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei, tá vendo? Porque quem ama os outros cumpriu a lei, né? Louvado seja Deus. E no versículo 10 diz o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aí, o que é o cumprimento da lei? É o amor. E o amor? O amor não faz mal ao próximo. Louvado seja Deus. Porque nós entendemos, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, né? Que em primeiro lugar é Deus, não resta dúvida, né? Louvado seja Deus. E em segundo lugar somos nós. Ou seja, devemos em primeiro lugar amar a Deus acima de tudo que se possa imaginar, do que se fala, do que se diz, né? E amar também o nosso próximo como a nós mesmos. Porquanto, se queremos para nós o nosso bem, com certeza também queremos para o nosso próximo o bem para ele também, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E quando chegamos aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e versículo 13, aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e versículo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. Ou seja, o maior de tudo que jamais pode faltar é o amor, com que devemos amar uns aos outros. Não resta dúvida que, em primeiro lugar, a Deus. Porque quem ama a Deus, né, precisa também amar o seu próximo, né? Quem ama a Deus precisa também amar o seu irmão, a sua irmã, enfim. Quem ama a Deus tem que amar também seu próximo. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, né? Então nós não podemos aborrecer o nosso próximo, ou nós não podemos odiar o nosso próximo, porque nós amamos a Deus. Então nós temos também que amar o nosso próximo, porque nós amamos a Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Na verdade, não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem escolheu a nós. Louvado seja Deus. E ainda aos Colossenses, capítulo 3, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Olha o que é o vínculo da perfeição. É o quê?
é a caridade. Louvado seja Deus. Como é bom quando você vê uma pessoa que ela é uma pessoa caridosa, né? Que gosta de fazer caridade, né? Que gosta do seu próximo, que respeita o seu próximo, que quer o bem para o seu próximo, né? Às vezes a pessoa até deseja para você, por exemplo, o mal, mas você, por amar aquela pessoa, não deseja o mal, ou seja, você não vai pagar o mal com o mal, e sim, ainda que ela te deseje o mal ou te faça o mal, você não vai fazer do mesmo jeito, muito pelo contrário. Como é que se vence o mal? Se vence o mal com o bem, ou se vence o mal fazendo o bem. Louvado seja Deus. E para isso nós devemos fazer o quê? E para isso nós devemos amar. Para isso nós devemos amar. E ainda, glória a Deus, primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. Tá vendo? E nós amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. Glória a Deus. Glórias a Deus, né? Terceira epístola do apóstolo João, né? Capítulo 1, versículo 11. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, tá vendo? Quem faz o bem, a Bíblia está dizendo que é de quem? Que é de Deus. A Bíblia está dizendo que quem faz o bem é de Deus. E a Bíblia está dizendo que quem faz o mal não tem visto a Deus. Olha só, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, que nós possa fazer o quê? O bem, né? E não interessa realmente para quem, né? Devemos fazer o bem, porque, segundo a Escritura, quem faz o bem é de Deus. E quem faz o mal não tem visto a Deus. De tal forma que, dentro da própria Escritura, trata-se também da palavra que diz que o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. Então, quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Que nós possa não só aprender a fazer o bem, mas que nós possa realizar o bem, para que então nós declare com certeza que somos de quem? De Deus. Louvado seja Deus, né? E aí quando nós chegamos na epístola, a epístola de Judas, né? O capítulo 1, capítulo 1, versículo 21 e versículo 25, conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Que nós possa verdadeiramente, meu querido, que nós possa verdadeiramente, minha querida, né? Louvado seja Deus, amar, né? O amor é algo muito forte, né? De tal forma que não há quem consiga jamais, né? Destruir o amor, né? E aí você pode entender do outro lado, aí onde você se encontra, que Deus, ele é amor, segundo a Escritura. Não resta dúvida. Ouvimos falar, Deus é amor, mas é justiça também. Não resta dúvida, né? O nosso Deus, na verdade, ele é amor. Não resta dúvida de que ele é um juízo, sim, justo, e que ama a justiça.
Não resta dúvida, né? E qual é o pai, por exemplo, que ama, por exemplo, o seu filho que não corrige? Só que, por que devemos corrigir? Para o bem daquele. E assim Deus também nos corrige. Por quê? Porque Deus nos ama. E assim como Deus nos ama, devemos também amar. Que você possa, aí de onde você se encontra, amar esse que de repente te odeia. Que você possa amar esse que de repente te maltrata. Que você possa amar esse que de repente deseja o mal para você. Pois não pague o mal por mal, mas vença o mal fazendo bem. E para isso nós temos que fazer o quê? Amar. Como o mundo seria diferente se realmente nós praticássemos o verdadeiro amor. Louvado seja Deus. E aí você entenda, porque Deus amou, que amor grande é esse de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Isto é Jesus Cristo, o justo Filho de Deus. A Bíblia diz que havendo Jesus Cristo amado os seus, ou seja, havendo Jesus Cristo amado aqueles que Deus lhe deu, amou-os até ao fim. E é assim que também nós devemos amar uns aos outros. Amar até ao fim. Louvado seja Deus. Não podemos dizer que amamos e depois dizer que não amamos mais, né? Como pode eu dizer que lhe amo, por exemplo, hoje, e amanhã lhe declarar dizendo eu não lhe amo mais? Olha, está errado, não é assim não. Quem ama, ama até ao fim. E Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. Na verdade, Deus, Ele é amor. Não resta dúvida. Sim, por que não? Estou afirmando que está dentro da Escritura Sagrada. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Que nós venhamos verdadeiramente a amar. Não é necessário só aprender e não praticar. Assim como Deus nos ensina a amar, assim nós devemos amar. Como, por exemplo, assim como Deus nos ensina a perdoar, não é só para nós aprender e não praticar. Não. Assim como Deus nos ensina a fazer aquilo que Ele nos ensinou, assim nós devemos fazer do jeitinho que Ele nos ensinou, né? E se Deus nos ama, devemos amar também ao nosso próximo, né? Não resta dúvida que, em primeiro lugar, é Deus. Você deve amar a Deus, né? De todas as tuas forças, de toda a tua sabedoria, acima de tudo. Em primeiro lugar, é Deus. E em segundo lugar, é o próximo, como a você mesmo, como a você mesma. Isso nós devemos praticar. Cá para nós, quem é que está praticando o verdadeiro e santo amor de Deus, hein? Que amor grande! Lembra quando Deus pediu a Abraão para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, a quem Abraão amava, o próprio Deus certamente pela Escritura declarou, né? Pedindo que Abraão sacrificasse a Isaque, o teu único filho a quem tu amas. Olha, certamente Abraão, não resta dúvida que amava Isaque, só que comparando o amor com que Abraão amava Isaque, não se iguala a tamanho o imenso amor de Deus, tá bom? Pode até ser que alguém diga aí para você, ou já falou para você que não lhe ama. Não tem problema não.
tá bom? Não ignora, ame ela, tá bom? Alguém disse que não lhe ama, não tem problema, ame ele, tá bom? Porque nós não devemos deixar de lado o amor, ou nós não devemos deixar de amar. Se nós verdadeiramente amamos, nós não podemos deixar de amar. Porque você acha que Deus deixa de amar, sendo que Ele é o próprio amor, né? Então nada destrói o amor. Amor é algo muito forte. Louvado seja Deus. De tal forma que quem ama perdoa, né? Quem ama se compadece. Quem ama usa de misericórdia, né? Eu disse que o amor não se importa com indecência. Diz que o amor é sofredor, né? Louvado seja Deus. O amor, aleluia, é sofredor, sim, não resta dúvida. Mas nós devemos amar, tá bom? Assim como Jesus Cristo, em sua santa palavra, diz que isto ele dizia que devemos amar uns aos outros como ele nos amou a nós. Deus abençoe tua vida aí onde você se encontra. Não sei aonde você se encontra neste momento e nem o que você está enfrentando, mas ame, tá bom? Ainda que de repente o outro não lhe ame, ame ele. Ainda que de repente a outra não te ame, ame ela, né? Ainda que alguém de repente venha ter feito com você algo que você não gostou, mas não faça o mesmo dependendo do que ela fez, não faça, tá bom? Porque você ama, tá bom? Você ama. E aí você vai ver, né? Glórias a Deus, que quem faz o mal não tem visto a Deus. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Que Deus possa estar aí te abençoando, te ensinando, te instruindo acerca de como você deve fazer. Como da mesma forma, preciso aprender do Senhor como devo também fazer, né? Que nós vamos praticar esse amor, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor, né? Você que de repente está aí do outro lado, enfrentando uma situação bastante difícil, né? Não se preocupa com isso, não. Não se esqueça desta palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família e fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a tua vida no nome de Jesus Cristo. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Amém? Fica com a palavra. Deus abençoe.